Continuando nosso ano bíblico hoje, Isaías capítulo 8 a 10. A invasão dos assírios. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos que sois de países longínquos. Cingei-vos e sereis despedaçados, cingei-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Capítulo 9. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha,
e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Contudo, isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora a esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Profecia contra a Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisada aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos?
Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos: povo meu que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrudilo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia a Assíria parará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém. Louvado seja Deus por mais uma porção da sua santa palavra. Um ótimo dia para você e até amanhã em nome de Jesus.